Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo! Está começando mais um episódio do podcast que é de parar o trânsito. Está começando o podcast Hora do Concurso da Degrau Cultural. Sejam bem-vindos, muito prazer, sou José Lucas, o amigo do concurseiro. E hoje vamos falar de um dos concursos mais aguardados no estado do Rio de Janeiro, que é o concurso da Polícia Militar. Como já foi informado pelo secretário da corporação, Coronel Luiz Henrique Pires, ainda este ano vai sair um edital com 2.000 vagas para o quadro de soldados, cargo que exige apenas o nível médio, seja para homens, seja para mulheres. Uma disciplina certa de ser cobrada nas provas é a disciplina de legislação de trânsito, que vai ser o foco do nosso episódio de hoje. Por isso, recebemos o professor Joel Marques, que será o nosso GPS na trajetória até a aprovação do concurso PEMERGE. Seja muito bem-vindo, professor Joel. Tudo bom, Lucas? Na paz, certinho? Vamos nos conduzir ao resultado final, né? Como um GPS que alcança o objetivo. Com certeza. Além do professor Joel, recebo aqui, como sempre, no nosso podcast, aquele que ensinou Roberto Carlos a andar no Calhambeque nas curvas da Estrada de Santos. Nos conte essa experiência, Luiz Fernando Caldeira. Olá, gente. Muito prazer estar aqui mais uma semana. E agora com o mestre Joel aqui com a gente. O cara que é um craque em legislação de trânsito. Joel já deve ter percebido que o José gosta de brincar comigo me chamando de velho, né? Toda hora ele faz um trocadilho aqui me chamando de velho. Hoje, então, hoje está inspirado, né? Colocou aí um GPS, não é isso? Estamos falando de legislação de trânsito. Colocou um GPS, fez uma ligação aí com a música do Roberto Carlos, do Calhambeque, né? Nas curvas. São tantas emoções. São tantas emoções. O José nos causa muitas emoções, Joel. Se prepara aí, que ele gosta muito dessas brincadeirinhas aí, desses trocadilhos. Cara, eu tenho certeza, agora brincadeiras à parte, hoje o programa vai ser bem legal, não tenho dúvida quanto a isso, porque o Joel é um cara que sabe muito sobre legislação de trânsito e vai contribuir bastante aí, José, para que os candidatos do concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro gabaritem a disciplina de legislação de trânsito. Tenho certeza que ele vai trazer aí muitas dicas para os futuros candidatos. Perfeito, Luiz e professor Joel. Então, para os nossos ouvintes que querem ter sucesso no concurso da Polícia Militar, com o nosso professor aqui, que vai dar todas as diretrizes, o caminho certo para conseguir a aprovação. Professor Joel, falando de legislação de trânsito, qual a importância dessa disciplina, não só para as provas, para o concurso em si, para quem for prestar o concurso, mas também depois do concurso, quando esse candidato assumir o cargo de soldado, ou seja, por que é importante ele saber legislação de trânsito, tanto para o concurso quanto para a vida de policial militar? Na verdade, José, o trânsito ele é importante para a vida de todos que conduzem seus veículos automotores e transitam pelas vias, mesmo que sejam a pé. O trânsito hoje é uma questão de segurança pública. Se nós formos observar a Constituição da República Federativa do Brasil, o agente de trânsito, do agente da autoridade de trânsito, ele possui um parágrafo no artigo 144 da Constituição. O trânsito, ele está no ranking dos assuntos que mais levam a óbito, não só no Brasil, como no mundo. Um dado interessante é que, por ano, morrem 1.300.000 pessoas pelo mundo. É um dado que é de se espantar, muitas das pessoas não sabem, inclusive nós temos um método de segurança para as crianças, é a cadeirinha, o bebê conforto. A cada 3 minutos, nas rodovias do nosso mundo, uma criança morre. Então, o trânsito deixou de ser apenas um momento de lazer, mas um momento de ser tratado com responsabilidade, em que nós temos a meta de diminuir em 50% o índice de mortes e lesões. E, com isso, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pode cooperar muito. Como? A Polícia Militar ela faz parte do Sistema Nacional de Trânsito.
ela é um dos órgãos que pertencem ao sistema que vão nortear e vão fiscalizar o trânsito. Por exemplo, o policial militar, através de convênio, ele pode atuar na fiscalização de trânsito. Por exemplo, um policial militar conveniado com o Estado do Rio, ele vai atuar nas infrações que pertencem à competência estadual. Um policial militar, caso a polícia militar possua convênio com os municípios, ela vai atuar na fiscalização de trânsito das infrações de competência municipal. E, com isso, a fiscalização por meio do soldado, policial militar, vai poder fazer com que, ostensivamente, ele seja visto, inibindo algumas condutas perigosas no nosso trânsito, nas nossas vias, preservando, assim, a vida e ajudando também na segurança pública e na segurança do cidadão. Pois é, professor. Então, pelo que o senhor contou, o policial militar ele tem que saber realmente de todas essas legislações, porque para garantir a vida, né, de quem transita nos meios urbanos do estado do Rio de Janeiro, e obviamente isso também vai ser cobrado em alguma questão de prova. E aí, professor, pegando já a questão do concurso passado, que aconteceu em 2014, ele continua sendo uma boa referência de estudos para quem for prestar o próximo concurso? Caso contrário, caso o senhor não concorde que o último concurso seja utilizado para quem for prestar o próximo concurso, o senhor indica quais outros concursos que podem servir de referência? Por exemplo, o concurso da Polícia Rodoviária Federal do ano passado, de 2021. O senhor sugere esse também no lugar do concurso de 2014, ou o concurso de 2014 pode ser utilizado? Na verdade, José, o concurso da Polícia Militar, hoje ela cobra a legislação de trânsito, que é a nossa Lei 9.503 de 1997, mais especificamente 2 capítulos básicos, que são os capítulos das penalidades e os capítulos das medidas administrativas. O concurso da PRF vai fugir um pouco desse norte que é dado através do edital para o concurseiro, porque a Polícia Rodoviária Federal, além de cair o Código de Trânsito inteiro em todos os seus 341 artigos, caem também diversas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Então, se ele estudar pelo concurso da PRF, ele vai acabar estudando além do que deve estudar para o concurso da Polícia Militar. Então, o ideal é que o concurseiro ele pegue o último edital e coloque o edital antigo como base para estudar para esse próximo concurso. Se você perguntar a minha opinião, José, eu acredito, sim, que o concurso da Polícia Militar deveria colocar o Código de Trânsito Brasileiro inteiro, como, por exemplo, as normas gerais de circulação e conduta, os capítulos das infrações. Eu acredito, sim, que penalidades, medidas administrativas devam continuar, mas na minha perspectiva, o capítulo de crimes também deveria entrar. Todavia, eu aconselho ao concurseiro que esteja tomando por base o último edital, estudando primariamente o capítulo referente às penalidades e o capítulo referente às medidas administrativas. Tá? Agora, questões de concursos públicos. O ideal é que ele foque nas questões que, de fato, tratem desses 2 assuntos. Para isso, ele vai precisar ter um know-how estudando primeiramente a lei. Tá? Só que ele pode, por exemplo, tomar por base o concurso da Guarda Municipal. O Caldeira deve me lembrar mais, mas se não me falha a memória, foi em 2018, o concurso da Guarda Municipal de Niterói. Né? Isso, 18 para 19, né? Isso, ele deve pegar os concursos que focaram no Código de Trânsito, e se ele conseguir separar esses 2 capítulos de penalidades e medidas administrativas, focar nesses 2 temas principais. Tá ok? Beleza. E José, Joel, me diz uma coisa. Como é que você considera a melhor forma, então, de estudar a legislação de trânsito para esse concurso da soldado da PM? Né? Já que não precisa ler o código todo, ótimo. Então tem que focar somente nessas 2 partes, basicamente. E como é que se estuda a legislação de trânsito de forma eficiente? Tem como fugir da decoreba? E aí eu queria te fazer uma outra pergunta. A gente sabe que de 2014 para cá ocorreram muitas mudanças na legislação de trânsito. Essas mudanças que aconteceram tendem a ser incluídas no concurso da PM ou isso é mais para concurso como se fosse da PRF, por exemplo? Então, o primeiro passo, como estudar
aí legislação de trânsito, né, para tentar fugir da decoreba? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a questão das mudanças que ocorreram de 2014 para cá. Sim. O concurseiro, para o concurso da PM, ele deve focar, sim, na legislação. Ele deve pegar a lei e estar lendo, deve assistir aulas, óbvio. É importante ouvir uma explicação, porque tem pontos que eu leio no artigo X, e esse artigo X vai ser explicado no artigo Y, como é o caso da defesa prévia e o caso da apresentação do condutor infrator. Antes, antes das alterações já citadas, que vai ser uma pergunta mais à frente, pelo que eu pude entender, esse prazo era de 15 dias. E quando a gente observa o Código de Trânsito, hoje o prazo, por exemplo, para indicação para apresentação do condutor infrator, eu peguei o seu carro emprestado, Caldeira, conduzi o seu veículo, ultrapassei um sinal vermelho e um radar, tá? E o que nós vulgarmente chamamos de pardal, ele observou que eu ultrapassei o sinal vermelho, com isso é uma infração de trânsito gravíssima do artigo 208. A infração, via de regra, vai para quem? Para o proprietário do veículo, porque não teve abordagem do agente de trânsito. E o proprietário do veículo, outrora, ele tinha 15 dias para apresentar que era o condutor. Ou seja, Caldeira, você teria 15 dias para apresentar que eu sou o condutor que cometi a infração de trânsito. Hoje em dia, por exemplo, com as mudanças da legislação de trânsito, esse prazo de 15 passou para 30. Então, é importante que ele estude como. Ele pegue a matéria que cai, capítulo de penalidades, medidas administrativas, faça uma leitura extensiva desses dois pontos. E depois ele vá relendo. Ele releia, maturando aqueles artigos, decorando, sim, e entendendo ao todo o que, de fato, a legislação de trânsito quer passar para aquele concurseiro que vai fazer a prova da Polícia Militar. Então, por exemplo, suspensão do direito de dirigir. Ele tem que decorar, não tem jeito. Por exemplo, advertência por escrito, houve uma alteração, tem que decorar. Então, ele precisa ler, decorar e assistir aulas para ouvir a orientação do professor sobre qual é aquela questão mais propícia a cair. Por exemplo, eu já citei 2 tópicos aqui, suspensão do direito de dirigir. Eu acredito piamente que vai cair uma questão sobre suspensão do direito de dirigir. Eu acredito piamente que vai cair uma questão, por exemplo, sobre prazos. Então, ele tem que pegar, decorar e ouvir as orientações do seu professor escolhido. Então, essas mudanças de 2014 para cá certamente vão ser cobradas, né? Com certeza. Com certeza. Agora, na verdade... Pode falar, Caldeira. A gente ainda não tem uma organizadora definida para esse concurso, né? Sim. Assim, a estratégia, então, agora, nesse primeiro momento, quando a organizadora ainda não está definida, então, é ler e reler bastante essa legislação e assistir videoaulas ou assistir aulas presenciais. Essa é a estratégia nesse primeiro momento sem organizadora? Sim. Ele vai subir de degrau em degrau no seu aprendizado. Então, ele vai ler, vai reler e vai subir o segundo degrau. Tá? E, com isso, a cultura do trânsito vai entrar nele. É como se fosse um degrau cultural a entrar nele através da leitura do Código de Trânsito brasileiro. Perfeito. E quando a banca foi escolhida? O senhor falou agora enquanto a banca não está decidida ainda. Quando ela foi escolhida? Qual a estratégia deve ser adotada? Bom, quando a banca for escolhida, primeiramente ele tem que observar quais são as características daquela banca, tá, ok? Ele procurar questões sobre o tema que caem na prova. Independente da banca já ter sido escolhida ou não, ele precisa sim fazer questões. Agora, primeiramente, ele tem que ler. Por quê? O Código de Trânsito, ele possui diversos capítulos. Como eu falei, são 341 artigos. E com isso, o que vai acontecer? Pode ser que ele pegue uma questão que fuja do tema que está no último edital. Normas gerais de circulação e conduta. Na minha opinião, tem que cair. Na minha opinião, tem que cair. Só que não está no último edital. Então, ele pode pegar questões de normas gerais de circulação e conduta e estudar uma questão que não está prevista no edital anterior. Primeira coisa que ele tem que fazer é ler. Ele vai ler o Código de Trânsito. Ler o Código de Trânsito vai saber, poxa, é penalidade,
é medida administrativa. A partir daí, procurar questões desse tema. Somente quando a banca for definida, não. Porque as bancas, elas acabam, no que diz respeito às matérias de trânsito, excluindo a CESP, né? Mas excluindo a CESP, as bancas, elas repetem as questões umas das outras no quesito trânsito. Se o concurseiro souber distinguir o que cai na prova dele, que ele comece a fazer questões desde já. Leia o código, tenha noção, tenha o discernimento do que vai cair e pegue questões desse tema também, independente da banca já ter saído ou não. Agora, quando a banca já tiver sido escolhida, tem os quesitos das outras matérias. Por exemplo, português, quem fala muito bem sobre isso é o professor Jonaci Rodrigues, mestre dos mestres, grande cantador. Nosso futuro convidado aqui do programa, você pode ter certeza, está na nossa pauta, Jonaci. O Jonaci é o concurso, né, o Caldeira? Ele é sensacional, ele é sensacional. Então, por exemplo, as provas de português. Ele é sensacional, sim. Ele é um dos nossos futuros convidados. Por exemplo, a prova de português. A banca X costuma cobrar mais entendimento de texto. A banca Y costuma cobrar mais gramática. A partir da definição da banca, assim, as outras matérias, ele pode ter um direcionamento mais focado. Mas no que diz legislação de trânsito, é um privilégio para o concurseiro saber que as bancas repetem as questões umas das outras. Então, ele vai ler, saber o que cai na prova dele e, a partir daí, procurar questões de penalidades e medidas administrativas. Então, não tem tanta aquela necessidade, depois que a organizadora foi escolhida, de focar só na organizadora, não, né? Até porque também não se acha também uma questão tão grande de uma mesma organizadora sobre o assunto, né? Não, infelizmente não. A não ser quando a gente está falando de CESP, FGV, essas bancas elas possuem um grande quantitativo de questões de trânsito, tá? Mas geralmente tem várias bancas agora e muitas delas acabam por não ter muitas questões de trânsito e focado especificamente nesses dois temas, né? Penalidades e medidas administrativas. Na verdade, nós podemos encontrar muitas questões de normas gerais de circulação e conduta. Nós podemos encontrar muitas questões de infrações de trânsito, do capítulo do Sistema Nacional de Trânsito, mas quando falamos de penalidades e medidas administrativas, nós não temos tantas questões assim. Entendi. E o senhor acredita que o ideal para esse concurso da Polícia Militar é estudar o Código de Trânsito comentado? Código de Trânsito comentado. Vou ser sincero com você, o José. Eu não aconselho a um concurseiro nem da PRF estudar um Código de Trânsito comentado. Por quê? Não aconselho. Não aconselho mesmo. Eu aconselho sim. Por exemplo, um concurseiro da Polícia Rodoviária Federal ler o Código de Trânsito Brasileiro, ler as resoluções e fazer simulado. Muito simulado, ouvindo a correção que o professor vai explicar o porquê da questão está certa e o porquê da questão está errada. Eu não aconselho o concurseiro a ler o Código de Trânsito comentado. O Código de Trânsito comentado é excelente para aqueles que já exercem a profissão voltada para o trânsito. Por exemplo, o policial rodoviário federal, vamos supor que eles queiram abrir um centro de formação de condutores, que nós vulgarmente chamamos de autoescola. Ele vai precisar o quê? Estudar a Resolução 789, o capítulo da habilitação, estudar a resolução que trata de exames clínicos, exames psicológicos, para orientar o seu candidato, e a partir daí, para fazer a junção disso tudo, sim, ele já é profissional da área, lê o Código de Trânsito comentado. Agora, para o concurseiro, o que eu aconselho? Ler o Código de Trânsito. Se cair resoluções, pegar as resoluções, estar lendo. E agora, é muito importante. Quem tiver condições de frequentar ou aulas presenciais ou aulas online, que estejam fazendo aulas para ouvir aí sim a orientação focada do professor que vai estar à frente dele, ensinando e orientando. Olha, se ele pegar um Código de Trânsito comentado, muitas das vezes, ele para um artigo, ele vai ler um comentário para um doutor. E o foco dele agora não é ser doutor. O foco dele agora é entrar no concurso. Entrou no concurso, aí sim, vire um doutor.
faça uma pós-graduação, mestrado, enfim, leia o código comentado. Mas agora, até a aprovação, o foco é ler a lei, assistir a aula e fazer questões. E, professor, para a gente poder indicar, no caso, como o senhor falou, é melhor estudar o Código de Trânsito sem ser um comentado, onde é que o concurseiro ele tem acesso ao Código de Trânsito totalmente atualizado com as novas mudanças da legislação? Muito boa pergunta, porque é imprescindível que o concurseiro esteja estudando, ainda mais agora, porque recentemente, no dia 12 de abril de 2021, entrou em vigor a Lei 14.071, e após a 14.071, nós já tivemos outras duas alterações. Então, a 14.071, ela alterou o Código de Trânsito em mais de 175 pontos. Nós já passamos por 42 alterações ao Código de Trânsito brasileiro. Então, é importante demais que ele estude com uma legislação de trânsito atualizada. Mas aonde ele vai encontrar essa legislação de trânsito atualizada? Bom, até 2 semanas atrás, na carteira digital de trânsito, no aplicativo digital de trânsito, na aba Educação, nós tínhamos um código de trânsito ali maravilhoso, atualizado. Parece que essa semana ou semana passada foi retirada. Então, não conta mais. Onde ele pode encontrar? No site do Planalto. Então, ele vai entrar no seu browser, né, no seu site de pesquisa, e vai digitar CTB, ou seja, Código de Trânsito Brasileiro. E vai procurar Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, do planalto.gov. E lá ela tem a lei atualizada. Sempre que uma mudança surge no Código de Trânsito, no site do planalto.gov, eles atualizam o mais rápido possível a lei de acordo com as normas vigentes. Maravilha. Bom, depois do nosso ouvinte... Aos meus alunos, eu dou o Código de Trânsito atualizado. Eu dou para eles o Código de Trânsito atualizado. Mas eu posso até passar para o Caldeira, quem procurar o Caldeira vai ter acesso. Então eu dou para você, Lucas, mas o ideal é que entre no site do Planalto, no browser de pesquisa, e coloque CTB e procure planalto.gov. Com certeza. Eu e os nossos ouvintes vão ser passo a passo encontrar o Código de Trânsito Brasileiro atualizado. Então, assim, para os nossos ouvintes que vão prestar o próximo concurso, o senhor acredita, o concurso da Polícia Militar, o senhor acredita que o quantitativo de questões de legislação seja 5 questões, ou esse número pode mudar tanto para mais quanto para menos? É bom lembrar que como eu falei agora, né? O último concurso foram 5 questões, né? Sim. Recentemente, eu já até falei do concurso da Guarda Municipal de Niterói, e no concurso anterior, foram 3 questões. Nesse concurso de 2018, um dia antes da prova, o edital falou legislação de trânsito, mas não disse quantas questões seriam. E eu falei para os meus alunos, numa sala com mais de 100 alunos, um dia antes da prova, um aluno perguntou, professor, quantas questões você acha que vai ter? E eu falei, amanhã vão cair 10 questões de legislação de trânsito. Ele, professor, no último concurso foram só 3. Eu sim, mas o trânsito salva vidas. Nós estamos na década onde nós temos que reduzir os índices de mortes e lesões no trânsito. E o que vai fazer isso é o estudo da legislação de trânsito. O trânsito estudado salva vidas. Se for cair apenas penalidades e medidas administrativas, eu colocaria 5 questões ainda. Mas eu espero que caia o CTB inteiro nesse concurso. Até porque o policial militar, quando ele for trabalhar no trânsito, ele vai precisar fazer um curso interno de 200 horas. Então, o ideal é que ele já saiba a legislação de trânsito para que ele aproveite ao máximo esse curso, que pode ser ministrado por algum órgão do Sistema Nacional de Trânsito, por exemplo, né? E a partir daí ele possa exercer a função de agente de trânsito. Então, ele precisa conhecer o trânsito. Se só forem cair os capítulos referentes a penalidades e medidas administrativas, eu aposto em 5 questões. Agora, como eu falei, essa questão nós vamos ter que esperar o edital. Vendo o Código de Trânsito inteiro, na sua totalidade, aí sim eu apostaria em 10 questões. Tá? Agora,
O candidato ele vai pegar esse capítulo de penalidades, medidas administrativas, vai ler, vai reler, vai assistir aula, vai estudar de novo, mas ele precisa ler o Código de Trânsito inteiro, caso ele já esteja avançado no estudo das outras matérias. Porque se sair o edital e eles vierem cobrando o Código de Trânsito inteiro, é muita coisa para estudar. Então, se o candidato já está avançado nos estudos das outras matérias, já estudou o capítulo de penalidades, já estudou o capítulo de medidas administrativas, já leu, releu, está fazendo questão, está sabendo, dá uma lida no Código de Trânsito inteira. Aquele momento que ele poderia estar saindo, deixa de sair, vai estudar, vai mudar a sua vida. Se dedica, abre mão hoje, planta para colher amanhã. Então vai abrir mão, aquele momento que ele estaria saindo, ele abre mão para ler as matérias que podem cair além. Tá? Então o Código de Trânsito é importante que leia ele todo, sim, mas focando primeiro nessas duas matérias, tá ok? Porque podem cair o restante também. E, mestre, em 2020, né, o Congresso Nacional aprovou aí uma série de mudanças no Código de Trânsito, não é isso? E essas alterações, cara, tendem a ser bastante exploradas na prova do próximo concurso para soldado. Caso positivo, quais são os pontos em especial dessas mudanças, primeiro das mudanças, que você acha que podem ser alvo de questões? Eu acredito sim. Eu acredito sim que as alterações da legislação de trânsito, elas serão cobradas. Com certeza serão cobradas. Mas quais Por que eu afirmo isso? Pontos específicos, por exemplo, a suspensão do direito de dirigir. O condutor ele pode ser suspenso por dois motivos. Antes da Lei 14.071, ele era suspenso por dois motivos? Sim. Só que, por exemplo, no que dizia respeito ao somatório de pontos, se um condutor, no período de 1 ano, somasse 20 pontos, ele seria suspenso do direito de dirigir. Isso foi alterado. E não somente alterado, como foi subdividido de acordo com a gravidade da infração cometida. Então, por exemplo, o que em outro momento ele só precisava decorar o somatório de 20 pontos, hoje não mais. Um condutor ele pode ser suspenso como? Ou pelo somatório de 40 pontos, se no período de 12 meses ele não tiver cometido nenhuma infração gravíssima. Ele pode ser suspenso por 30 pontos, se no período de 12 meses ele tiver cometido apenas uma infração gravíssima, ou ele pode ser suspenso por 20 pontos, caso no período de 12 meses ele some 2 ou mais infrações gravíssimas. Então já tem uma subdivisão para ser feita a letra A, letra B, letra C, letra D e até a letra F. Então, eu acredito que seja uma questão certa as pontuações necessárias para que um condutor possa ser suspenso do direito de dirigir. Essa alteração veio pela Lei 14.071. Nós tivemos outra alteração, por exemplo, no que diz respeito à advertência por escrito. A advertência por escrito, a autoridade de trânsito, antes da Lei 14.071, ela tinha o poder de decisão, ela tinha o poder discricionário, como é dito no direito administrativo, de decidir ou não se a substituição da penalidade de multa por advertência por escrito era algo mais educativo. Com a Lei 14.071, isso foi alterado. Se o condutor cometeu uma infração de natureza leve ou média e não cometeu qualquer outra infração nos últimos 12 meses, ele poderá sim ter a sua penalidade multa substituída por advertência por escritos. Outro ponto interessantíssimo, voltando ainda para a suspensão do direito de dirigir, é a penalidade de suspensão do direito de dirigir, o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo. Nós sabemos que aquele condutor que exerce atividade remunerada ao veículo precisa estar ao volante para levar o seu subsídio para a família, para sustentar a sua família. Então, as autoridades eles observaram o seguinte, olha, essa gradação de leve, de grave, gravíssima, 2 gravíssimas, 30, 40 pontos, a gente vai tirar a pessoa do exercício profissional. E a probabilidade de um profissional cometer uma infração de trânsito que está 8 horas por dia dirigindo, claro, com as suas devidas interrupções, como o código manda,
a probabilidade dele cometer uma infração gravíssima ou uma infração e tem, assim, um somatório de pontos é muito mais fácil do que eu conduzo o meu veículo, por exemplo, para buscar o meu filho na escola, deixar ele na escola, ou então um outro condutor que dirige apenas final de semana. Então, o que as autoridades fizeram? O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, que no seu campo de observação tem lá EAR, o exercício da atividade remunerada ao veículo, ele, pelo somatório de pontos, ele será suspenso por 40 pontos, independente da natureza das infrações cometidas. Se o condutor normal somar 40 pontos sem gravíssima no período de um ano, ele vai ser suspenso. Sem gravíssima, 40 pontos, não tem esse critério de gravidade de infração para o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo. Ele só será suspenso quando somar 40 pontos. E ainda poderá optar pelo curso preventivo de reciclagem, outro tema importantíssimo para o concurso. Pô, mas o que é isso, João? O que é o curso preventivo de reciclagem? O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, quando ele soma 30 pontos, ele pode optar pelo curso preventivo de reciclagem. Ao término do curso preventivo de reciclagem, ele terá sua pontuação zerada para fins de suspensão. Então, olha aí, a perspectiva de benefício que esse condutor que exerce atividade remunerada ao veículo vai ter em relação à suspensão do direito de dirigir e poder, assim, continuar trabalhando. Né? Eu acredito que esse seja um tema importantíssimo também para o concurso. Medida administrativa. Medida administrativa, nós tivemos algumas alterações, inclusive, dentre as últimas que o Código de Trânsito nos trouxe. O condutor, quando ele é parado numa fiscalização de trânsito, caso haja uma irregularidade, possivelmente ele poderá ter o seu veículo retido, a retenção do veículo. A retenção do veículo é uma medida administrativa a fim de fazer com que a irregularidade seja sanada, a fim de que a irregularidade possa ser consertada ali no momento da fiscalização de trânsito. Só que nós tivemos uma alteração no artigo referente à medida administrativa, em que se aquela irregularidade no veículo, caso a irregularidade no veículo não esteja trazendo risco ao cenário viário, aquele veículo, caso não esteja trazendo risco para o trânsito, a segurança no trânsito, aquele veículo ele poderá ser liberado, mesmo que ele não conserte a irregularidade. O agente de trânsito ou a autoridade de trânsito que estiver exercendo a fiscalização de trânsito vai reter o documento do veículo, contra-apresentar um recibo e assinalar um prazo que não poderá ser superior a 30 dias para que aquela irregularidade seja apresentada no local pré-definido, sanada a irregularidade. Agora, esse é um ponto que eu acredito que vai cair muito. E quando a gente pega o artigo referente à medida administrativa de retenção do veículo, quando couber a medida administrativa de retenção do veículo, o prazo para ele sanar a irregularidade e apresentar em outro dia a irregularidade consertada, sanada, são 30 dias. Mas existem artigos que a medida administrativa não é retenção, é remoção. E quando a gente pega o artigo referente à remoção do veículo, ele também poderá ter esse benefício. Ele também poderá ter o benefício de apresentar o veículo com a irregularidade sanada em outro momento. Só que, a partir desse momento, o agente de trânsito vai reter o documento do veículo, contra-apresentar recibo da retenção desse veículo e vai assinalar um prazo. Agora, quando a medida administrativa for de remoção do veículo, o prazo vai ser de, no máximo, 15 dias. Retenção, 30. O prazo que pode ser oferecido ao condutor. Retenção, 30. Agora, quando for remoção, o prazo máximo estipulado pelo agente vai ser de 15 dias. Existem várias alterações, inúmeras. A gente poderia ficar aqui horas conversando. Exatamente, até porque aí não adianta também. Mas agora, especificamente, Joel, de assuntos que não são novidades, digamos assim, não tiveram alterações, mas que podem ser questões de prova. Você consegue destacar pelo menos 2, assim, muito importantes? Multa. Fala nisso, você já foi multado,
Caldeira? Algumas vezes, algumas vezes. Você parece barbeiro mesmo, não dá pra... Abre o olho para dirigir, rapaz. Eu já fui multado por excesso de velocidade, cara, mas a minha velocidade era 50, 55. Você acredita nisso? Acredito. Para você ver, o radar é de 50, eu passei a 55, 56. A excesso de velocidade é pequena. A infração de excesso de velocidade não cai no concurso, não, é só um parêntese. É a infração mais cometida no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? E não só no estado do Rio de Janeiro, é uma das coisas que mais leva a óbito é o excesso de velocidade. Sim. Mas qual foi a sua pergunta, Caldeira? Dos tópicos antigos que não passaram por alteração? Dos tópicos antigos que não passaram por alteração, você consegue citar 2 tópicos que você acredita assim, que devem ser questão de prova? Primeiramente, o concurseiro que vai fazer uma prova de legislação de trânsito, cujo tema é penalidades e medidas administrativas, ele tem que saber quais são as penalidades. Ele tem que saber quais são as medidas administrativas. Então, para que ele saiba quais são as penalidades, um grande amigo meu chamado Júlio Pontes, ele criou um processo mnemônico, chamando assim macacos. Tá? Multa, advertência por escrito, macacos, curso de reciclagem, tá? Suspensão do direito de dirigir. Vamos lá, M, multa, tá ok? Quando a gente fala do M, nós falamos de multa. Do A, advertência por escrito. CA, cassação. CU, curso de reciclagem. E o S, suspensão do direito de dirigir. Então, ele necessariamente precisa decorar esse processo mnemônico e saber quais são as penalidades. Ele precisa também saber quais são as medidas administrativas. Obrigatoriamente, ele precisa saber quais são as medidas administrativas. E, para isso, ele vai ter um macete também. As medidas administrativas, na sua totalidade, no capítulo das medidas administrativas, elas começam com R, E ou T. Tá ok? Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento do documento de habilitação, recolhimento do CLA, que é o Certificado de Licenciamento Anual, recolhimento do CRLV, que é o Certificado de Registro de Veículos, tá? Os exames toxicológicos, os exames referentes à habilitação do condutor e o transbordo, além de recolhimento dos animais que se encontrem soltos na via. Então, ele necessariamente precisa saber o que é penalidade e o que é medida administrativa, porque vai cair na prova. Qual dos itens abaixo possuem todos os... Qual das assertivas abaixo, todos os itens são apenas penalidades, são apenas medidas administrativas. Aí o que ele vai fazer? Ele vai querer enganar o concurseiro, falando o seguinte, enganar não, testar o conhecimento do concurseiro, falando que, por exemplo, a advertência por escrito é uma medida administrativa e não é. A advertência por escrito é uma penalidade. Outra coisa, curso de reciclagem. Curso de reciclagem é penalidade. Agora, o curso preventivo de reciclagem, que nós já falamos aqui, que vai ser aquele benefício para o condutor que exerce atividade remunerada ter a sua pontuação zerada, não é penalidade. Curso de reciclagem, frequência obrigatória em curso de reciclagem, é penalidade. Agora, o curso preventivo de reciclagem não é penalidade. Esse é o primeiro tópico. Saber quais são as penalidades, saber quais são as medidas administrativas e separar numa questão. Esse item aqui, todas são medidas administrativas. Tá? O outro ponto que eu acredito que possa cair é necessário que o concurseiro saiba os valores das multas. Tá? É importante que ele saiba os valores da multa. Por exemplo, multa leve, R$ 88,38. Né? Média, R$ 130,16. Infração grave, R$ 195,23. E a multa gravíssima, R$ 197,47. Então, R$ 193,47. É importante que ele saiba os valores das multas e qual a pontuação que cada gravidade de infração vai acarretar ao condutor, ao infrator. Por exemplo, uma multa leve são 3 pontos, média 4, grave 5 e gravíssima, fala, Caldeira. 7.
Isso, meu, tá aprovado. Tá aprovado. Já tomou gravíssimo. José, já tomou gravíssimo, é por isso que ele sabe. Pois é. Não, nunca tomei, não. Gravíssimo nunca tomei, não. Só tomei leve. Mas eu sei disso. Mas é isso. Então, muito bom, João. Essas dicas, enfim, os nossos ouvintes que agradecem saber dos valores das multas e de quanto isso custa na carteira de motorista. Professor Joel, para a gente encerrar nosso podcast, qual outras dicas e recomendações o senhor deixa para quem for prestar o concurso de soldados da Polícia Militar em relação à prova de legislação de trânsito? Em relação à prova de legislação de trânsito, leia, releia e leia novamente. Leia, releia e leia novamente. Já sabe tudo de penalidades, medidas administrativas? Lê mais uma vez. E depois, leia o restante do Código de Trânsito, para que quando vier o edital, se o Código de Trânsito inteiro cair, ele já tenha uma leitura prévia e uma noção de como estudar de maneira sistemática a legislação de trânsito. Agora, eu gostaria de deixar, assim, um conselho, não só para o candidato do concurso da PM. Eu gostaria de deixar um conselho para todos os concurseiros. Acreditem. Acreditem no seu potencial. Acreditem que vocês podem passar. Acreditem que vocês vão passar. Se você tem um objetivo, trace uma estratégia e acredite que esse objetivo vai ser alcançado. Primeiramente, você tem que ter um objetivo. Se o seu objetivo é passar para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, planeje as suas ações, escreva as ações que você vai fazer, tenha um planejamento detalhado de como estudar e estude. Leia, releia, estude, mas acredite. Nunca deixe de acreditar no seu potencial e nunca deixe de acreditar, porque quem acredita se transforma numa potência. Então, seja você uma potência e estude e acredite. Essas foram as palavras do professor Joel Marques, de Legislação de Trânsito. Joel Mendes, exatamente. Joel Mendes, de onde eu tirei Marques, gente? Estou confundindo ele com o André Marques, só se for. Professor Joel Mendes. Está confundindo com o André Marques na época que ele estava gordinho, né? Não, imagina. Agora que ele está bonitão, magro, jamais. Mas, enfim, professor Joel, a gente agradece muito a sua participação aqui no podcast Hora do Concurso. As portas, obviamente, estarão sempre abertas para o senhor em próximos episódios que a gente for gravar. Eis-me aqui, foi um prazer. Caldeira, Lucas, obrigado pelo convite. Pode contar sempre comigo quando tiver, tá? Perfeito, Luiz Fernando Caldeira, seu sobrenome jamais errarei. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço a participação de mais uma semana, agradeço a participação do professor Joel, um grande mestre, um grande amigo, e agradeço também a participação dos nossos ouvintes que estão aí sempre prestigiando o nosso podcast, que está sendo um grande sucesso aí nas principais plataformas digitais de áudio. Obrigado a todos e até semana que vem. Forte abraço! Agora, ouvinte, se existe uma multa gravíssima que não está no Código de Trânsito, mas que está na cartilha de todo concurseiro, é não compartilhar o podcast Hora do Concurso nas suas redes sociais. E é muito simples de fazer, veja só. É só entrar na plataforma de distribuição de áudio que você tem no seu celular, pode ser o Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, enfim. Vá lá, pesquisa o podcast Hora do Concurso e ao lado do episódio em questão tem os 3 pontinhos. Clica nele e depois clica na opção de compartilhar. Copia o link e joga em todas as suas redes para que mais pessoas tenham acesso a esse episódio sobre o concurso da Polícia Militar. Tá certo? Conto com a sua ajuda. Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @degrau cultural. Até o próximo episódio!